Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês o meu passo a passo de como eu cheguei no processo de compostagem. Eu tinha um pouco de mito, achava que compostagem era só para quem morasse em casa, em sítio, lugares maiores. E aí, quando eu me deparei com o processo de compostagem sem minhocas, eu achei bastante prático. Não que eu não goste de minhocas, não tenho nada contra minhocas, mas assim, para mim nesse momento, como iniciante, eu achei mais prático o processo sem minhocas, tá? É muito simples, é muito parecido com minhocas. A única diferença é que você vai precisar mexer de vez em quando com isso daqui, uma pazinha como essa. Por quê? Quem faz a oxigenação do material são as minhocas. Como não temos minhocas, a gente vai precisar mexer de vez em quando, tá bom? E também vamos precisar de uma pazinha como essa para você utilizar, pegando os seus orgânicos, o seu material aí que você for descartar. Bom, existem vários tamanhos de compostagem, quer dizer, de composteira. Essa daqui que eu tenho é a mini, existem bem maiores, tá? Médios, o tamanho que você achar necessário aí, adequado para você e para sua família. É muito fácil de encontrar hoje em dia, muito fácil mesmo. Eu comprei essa no site de compras aí da internet, bem famoso, bem popular, um preço super em conta, na verdade, um preço justo, né? Enfim. Que mais? Você pode colocar no seu... Você pode descartar aqui todos os tipos de cascas de alimentos, né? Verduras, frutas, só não carnes, tá? Carnes não pode ir para composteira. E também, assim, cítricos, você coloca, mas em pequenas quantidades, porque o cítrico, ele não é muito favorável para as plantas, tá? Então, eu costumo colocar, de tudo que eu coloco, 15% mais ou menos é cítrico, tá bom? E também, assim, resíduo de cozidos, né? Aquele restinho que sobrou do prato, esse tipo de coisa, eu coloco minimamente, tá bom? Porque, pelo que eu estudei, o cozido, ele tem um risco aí de trazer odor pra compostagem. Eu não sei se isso de fato se aplica. Eu já vi gente que coloca cozidos, eu já vi gente que não. Eu particularmente nunca fiz essa experiência, mas eu evito pôr. Eu só ponho mesmo minimamente quando tem um resto de comida no prato, alguma coisa assim. E também isso ajuda a gente a se conscientizar ainda mais, né, com o processo aí de desperdício, de tudo que a gente consome. O resto a gente pode colocar à vontade aqui. Outra dica também é, quanto mais você picotar os alimentos, deixar eles pequenininhos, né, melhor, mais rápido o processo. Ainda mais para quem não usa minhocas, o que você puder ter de dicas para acelerar, melhor, né, gente? Porque assim, o processo sem compostar, quer dizer, o processo sem minhocas demora de 2 a 3 meses para você ter a terra e o biofertilizante. Eu segui todas as dicas e meu processo foi muito rápido, ele foi até mais rápido do que o previsto, né? Não deu nem 2 meses, eu já tava com a terra e com biofertilizante. Eu já tô distribuindo biofertilizante para minha família. Aqui já usei nas minhas plantas e tá sendo bem bacana, tá? Foi muito rápido para mim. Então o que eu fiz? Eu picotei os alimentos, não precisa ficar neurótico, pode picotar tamanhos médios, assim, só não vai colocar, por exemplo, uma maçã que você não comeu, coloca ela inteira. Não, corta em 4 partes, ali já tá ótimo, tá? Frutas também acelera esse processo, tá? Frutas, você picotar, igual eu falei. Mexer, quanto mais você mexer também pode acelerar esse processo, tá bom? Bom, então o que você vai fazer? Você vai colocar no primeiro andar, tá? Que seria esse aqui de baixo, ó. Ela tem 3 andares, tá vendo? Aí você vai colocar nesse aqui primeiro andar, você vai colocar o seu composto do que você consumir, tá? Dos orgânicos aí, do material orgânico. Isso aqui tá vazio porque eu acabei de colocar, tá? Eu coloquei aqui dentro. Depois que você colocou, você vai colocar uma cobertura de serragem, tá bom? Você tem que cobrir todo o material orgânico com serragem a cada colocada de material orgânico, tá? Então, a cada material orgânico você coloca uma cobertura de serragem. Eu costumo acumular um pouco nesse potinho, pra não ficar toda hora colocando e colocando serragem. Então, eu coloco um pouco aqui de orgânico, sei lá, em uma semana isso aqui enche. Aí eu vou lá e coloco uma camada de serragem, tá bom? Depois que você fez isso, você fecha ela e espera, tá? E aí você depois
de uns 2 meses aí você vai ter uma terra aqui dentro, isso vai se transformar em terra, tá? E você pode usar essa terra nas suas plantas. Hoje em dia eu não compro mais terra e também não compro mais biofertilizante que eu comprava para as minhas plantas, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida e qualquer interesse que vocês tiverem em conversar mais sobre isso, eu tô à disposição. Eu vou tentar mostrar aqui ela por inteiro, tá? Para vocês terem uma ideia. Olha, então, aqui, tá vendo? A minha tem 3 andares. Ela tá aqui na minha área de serviço, é super tranquilo para armazenar. Eu vou pegar aqui o copo, né, pra eu poder mostrar pra vocês como que a gente vai extrair esse biofertilizante. Tá vendo, ó? Aqui no meu, eu já tenho, sabe? E esse líquido, ele vai para as minhas plantas. Esse líquido, ele não pode ser colocado... Opa! Ele não pode ser colocado, gente, de uma vez nas plantas, tá? Ele é muito forte. Ele é uma vitamina muito forte, então não pode ser colocado direto. Você precisa diluir em água. Então, para 10 partes de água, 1 parte disso aqui, tá? Então, por exemplo, isso aqui, nessa medida, você coloca 10 medidas dessa de água, tá bom? As minhas plantas estão amando, o meio ambiente agradece. E é isso, pessoal, tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças, não é difícil, dá pra fazer em apartamento, dá pra fazer sem minhocas. E não dá odor, não tem nenhum odor aqui na minha casa. Tá tudo limpo, é fácil de higienizar, não tem nenhum trabalho. É muito tranquilo mesmo, tá bom, pessoal? Vale muito a pena. Ah, uma outra coisa, eu me empolguei tanto com esse processo, né? Achei tão bacana e prático que eu procurei uma empresa de compostagem especializada em condomínios e eu trouxe essa empresa aqui para o meu condomínio. A gente está em processo aí de reuniões, negociações para verificar a possibilidade de trazer compostagem no condomínio, tá? Uma compostagem comunitária. Então, muito provavelmente, se todos, né, aceitarem e tudo mais, a gente vai ter esse processo de compostagem aqui no meu condomínio. Então, olha como a gente pode fazer a nossa parte, né? Disseminando ideias boas. Então é isso, tá bom? Valeu, a gente se vê. Tchau, tchau.